todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Preço das Coisas. Hoje estamos aqui então para fazer o balanço do mês de dezembro e também aqui o balanço geral do ano de 2022. Portanto, sem mais demoras, vamos passar então aqui ao Excel. Estamos então aqui no Excel para fazer então aqui o balanço de 1º de dezembro. Em dezembro, então, um total de 14 livros, o que representaram 4.810 páginas. Deu uma média de página por livro de 344. Em relação a aquisições, chegaram cá à caça 15 livros, 6 comprados por mim e 9 de parcerias. Em termos de leituras e aquisições, tenho então aqui 14 leituras com 15 aquisições, portanto chegaram um bocadinho mais do que aqueles que eu li até ao momento. Em termos da TBR, a TBR acabou por aumentar 166 este mês. Tendo então aqui, em termos de evolução de gastos, gastei 70,65, que foi o preço que eu gastei, foi o preço que eles custaram. Portanto, eu comprei livros da coleção RBA e um que saiu do público, portanto não houve qualquer tipo de poupança. Talvez tenha que alterar aqui um bocadinho, porque se calhar vou voltar à aula inicial, portanto só contei ali os 6 livros e se calhar faz sentido considerar todos os livros, aqueles que me chegam cá à casa, independentemente de serem parcerias ou de serem livros que me ofereçam, porque ao fim e ao cabo é dinheiro que eu não gasto. Passando então aqui para o formato, li 12 livros em formato físico e este mês apenas 2 em e-book. Em termos de género, foram 10 livros escritos por mulheres e 4 por homens. Em termos de média, deu aqui uma média de 4.1. Li então 2 livros a que dei 2 estrelas, um livro a que dei 3 estrelas, 5 4 estrelas e 6 livros 5 estrelas. Olhando aqui um bocadinho à nacionalidade, a grande fatia foi anglo-saxónicos, com 6 livros dos Estados Unidos e 3 do Reino Unido, e depois aqui 22% de autores lusófonos e 14% europeus, que são aqui então 2 autores franceses. Em termos de género, maioria romance no seu sentido lato, 5 livros, 3 livros do género de crime, 3 livros de fantasia, 2 livros de não ficção e uma BD. E entretanto vamos já passar às capas. Temos então aqui do livro efetivamente que li em dezembro. Comecei então um mês com o Dançando, o Sou Preferido, a que dei 5 estrelas. Depois, Era Uma Vez Uma Noite de Inverno, em que dei 4 estrelas. Dei também 4 estrelas ao Fissão de Prata e ao Encantador de Sonhos. Depois li Escrevo-te de Auschwitz, a que dei 5 estrelas. A Menina dos Doces e o Jogo Mortal, dei aos 2 livros 2 estrelas. Outro Natal no Castelo, 3 estrelas. Depois, Hábitos Anatómicos, com 4 estrelas. O Mergulho, com 5 estrelas. Marcado na Pele, 5 estrelas. A Vingança Perfeita, 4 estrelas. Cartas de Profecia, 5 estrelas. E Jogo de Espelhos, também 5 estrelas. Olhando agora aqui um bocadinho o geral, portanto o geral do ano, o mês que eu li mais, não só em termos de número de livros, mas também em número de páginas, foi o mês de janeiro. Li um total de 30 livros, com 8.344 páginas. Aqui, sensivelmente, acho que até outubro li livros chauvinistas e, portanto, o número de leituras era sempre aqui muito elevado, porque eu também lia muitos livros chauvinistas, mas foi então aqui logo o mês de janeiro que acabei por ler mais. Curiosamente, o mês em que li menos foi o mês de dezembro, com 14 livros, e em número de páginas também foi o mesmo número de páginas, aqui a diferença de uma página em relação a novembro, 4.810 páginas. Aqui, em termos de total de livros lidos, li então um total de 276. Destes 276, 97 foram então livros juvenis. Um total também de 81.342 páginas e deu aqui uma média de páginas por livro de 296. A média baixa aqui um bocadinho também por causa dos aventuras juvenis. Normalmente os livros juvenis são mais pequeninos e portanto têm aqui influência nas páginas. Em termos aqui de evolução, em termos de aquisições, chegaram cá à caça um total de 140 livros, sendo que
73 foram comprados por mim e 67 foram ofertas. O mês, então, onde chegaram mais foi então o mês de julho e o mês de setembro, com 18 livros, e curiosamente foram 11 livros comprados por mim e 7 de ofertas. Portanto, estes 2 meses foram mesmo aqui iguais. Depois, em termos de meses em que comprei menos, em que chegaram cá menos livros a casa, foi então o início do ano, janeiro e fevereiro, com 5 livros. No caso de janeiro foram 5 livros de ofertas e no caso de fevereiro 3 livros foram de ofertas e 2 foram de compras. Depois aqui em termos de leitura, aquisições, tive aqui alguns meses em que as aquisições foram superiores, nomeadamente aqui o mês de julho, onde foram 18 livros que chegaram cá à casa e só li 14, e também aqui em setembro, que aliás setembro foi mesmo o pior, porque chegaram 18, mesmo que em julho, mas li ainda um a menos em comparação. Depois temos aqui os primeiros meses do ano onde li efetivamente mais e chegaram cá menos a casa e, portanto, acabou por compensar aqui um bocadinho. Em termos de TBR, teve mais ou menos estável até mais ou menos aqui agosto, só que depois a partir daqui a coisa começou a complicar um bocadinho e este mês de dezembro com o Natal a pilha acabou por ser superior ao que eu iniciei o ano. Portanto, eu tinha iniciado o ano com 164, passei para 166. Aqui em termos de gastos, eu por acaso não tenho aqui o total gasto, será um aspecto de melhoria, tenho que melhorar aqui o Excel, ando aqui a pensar a tentar fazer aqui algumas alterações, mas lá está, houve aqui meses em que consegui poupar mais do que outros, nomeadamente aqui em agosto e setembro, também em parte porque a Feira do Livro começou no final de agosto e, portanto, consegui aqui alguns descontos. Em termos de valor médio por livro, o valor anda aqui à volta dos 9 euros. Eu acho que até é um valor relativamente aceitável. Depois, em termos de formato, li então 231 livros em formato físico, portanto representou aqui 84%, e 45 em formato e-book. Em termos de línguas, eu ia dizer que tínhamos aqui algum livro lido em inglês, mas provavelmente não. Será um aspecto também que eu quero melhorar para 2023. Depois, em termos de género, a grossa fatia também mulheres, 68%. Eu leio maioritariamente mulheres, isso não é novidade para mim. 20% homens e 12% aqui de livros escrito a duas mãos. Portanto, quando são autores masculinos e femininos, está aqui. Depois, aqui em termos de classificação, mesmo assim a média foi muito boa. Uma média de 4 por 4 estrelas, portanto, muito, muito bom. Dei apenas a 5 livros 1 estrela. 21 livros 2 estrelas. 31 livros a que dei 3 estrelas. E depois lá está aqui a grande fatia. 4 estrelas foram 63 livros. E 55 livros a que dei 5 estrelas. Em termos aqui de fatia, temos aqui uma grande fatia de anglo-saxónicos, 56%. Os lusófonos andam aqui à volta dos 17%. É algo que eu também quero ver se leio mais autores portugueses. E depois, lá está, há aqui muito repartido com outros autores europeus, hispânicos, asiáticos, portanto, mas aqui a grande fatia é, sem sombra de dúvida, os anglo-saxónicos, mais de metade das minhas leituras. Em termos de géneros literários, infanto-juvenil foi, sem dúvida, o género em que eu li mais, com o aventuras juvenis. E depois aqui o romance, no seu sentido mais abrangente. Se calhar para o ano irei ou não separar aqui o romance romântico do outro género de romance contemporâneo, mas às vezes acaba por ser difícil em que categoria é que o coloco. Ainda assim também li 32 livros aqui dentro dos crimes, dos thrillers do policial, 29 de romance histórico, 19 de fantasia. Este foi um ano em que eu quis mesmo também regressar à fantasia. A fantasia para mim é um género de conforto, é aquele que durante anos foi o meu género favorito e é sem dúvida um género em que eu tive muito, muito gosto em voltar. Depois 6 BDs, 3 livros assim de ação e aventura e apenas um de horror, que é sem dúvida um género em que eu não me sinto confortável para ler.
E pronto, foi este então aqui, assim, o meu mês de dezembro e aqui o meu ano. Eu sei que tenho que melhorar aqui a TBR, que eu estava com esperanças de conseguir baixar um pouco. Infelizmente aumentou, mas lá está, também não é nada que me tire o sono, não é nada que me preocupe, que me deixe assim demasiado preocupada. Há algo que eu tenho andado aqui a pensar e que eu quero fazer aqui algumas alterações ao meu Excel. Não sei se vou conseguir se implementar logo em janeiro, mas eu ando aqui a pensar. O tempo também não tem sido muito para me dedicar, aliás, só tem sido algo que eu tenho pensado e ainda não consegui nem sequer pôr no papel aqui estruturar as minhas ideias, nem sequer estruturar no Excel, mas eu quero ao fazer aqui algumas alterações. Uma delas, então, ela está também esta parte aqui de quanto é que eu deveria ter gasto e quanto é que eu efetivamente gastei, aqui em termos de poupança, nomeadamente contabilizar também os livros que eu recebo, não só de prendinhas, mas também de ofertas e parcerias, mas também de parcerias. Inicialmente também os contava, depois entretanto já não sei porquê, retirei da contagem, mas acho que faz sentido, porque mesmo aqueles que eu recebo de parceria são livros que sou eu que os solicito, e são livros que eu tenho efetivamente interesse em ler e que de alguma forma, e alguns isso acontece, quando as editoras me dizem que não, eu depois mais para a frente acabo por os comprar, e portanto acho que faz sentido. Digam-me também aí do vosso lado se acham que faz sentido ou não contabilizá-los aqui. E também, lá está, aqui alguma sugestão do que é que eu poderei incluir aqui na minha análise de Excel. Vocês sabem que eu gosto muito de Excel e estou sempre aqui a pensar. Este ano, efetivamente, não alterei muito o Excel, mas eu acho que faz sentido, pelo menos aqui na minha cabeça, eu quero fazer aqui algumas alterações e, portanto, digam-me também aí do vosso lado o que é que vamos trocar aqui um bocadinho de ideias, então, em termos de Excel. E pronto, foi um ano então que li efetivamente muito. Também chegou muito cá à casa, como puderam ver. Mas então, foi isto. Eu quero-vos deixar aqui um grande, grande beijinho e até ao próximo vídeo.